Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che va diritta via era smarrita. A Divina Comédia, obra-prima de Dante Alighieri, narra a viagem de Dante, um humano vivo, pelos locais místicos e sagrados, só conhecidos pelas almas desencarnadas. Em companhia de Virgílio, ele passa pelo inferno e pelo purgatório, onde se assusta com as almas atormentadas e flageladas. Em seguida, reencontra a amada Beatriz, que o conduz pelos círculos do paraíso. O poema é extremamente descritivo, trazendo detalhes sobre o espaço, que funciona não só como palco para os acontecimentos, como também como elemento para o castigo das almas que ali existem, ainda que de forma incorpórea. Amalgamados a esse espaço, os monstros, muitos resgatados das mitologias grega e romana, cumprem o papel de fiscalizar os penitentes e infligir castigos inimagináveis. O tempo, por sua vez, também cumpre um papel essencial nessa caminhada. Não só no místico período de 7 dias que o poeta passa em sua jornada pelo mundo dos mortos, mas também na ausência do sol no inferno, como frisaram alguns estudiosos ingleses, e no martírio das almas que penam pela eternidade. Neste trabalho, produzido por alunos de graduação em italiano da UFMG, vamos ver um pouco mais como esses 3 elementos, tempo, espaço e monstros, se apresentam e interagem ao longo da viagem de Dante. Na comédia, há numerosas indicações de tempo, espalhadas ao longo da história. Algumas são explícitas, outras implícitas, o que sinaliza que na narrativa de Dante o tempo tem um profundo significado simbólico. A viagem narrada no poema acontece durante cerca de uma semana, no ano de 1300. O ano pode ser extraído do canto 21, versos 112 a 114. Quanto ao dia e ao mês, há 2 teorias. Uma diz que se inicia no dia 8 de abril, que foi a Sexta-feira Santa de 1300. Essa teoria se apoia no canto 20, que cita que é pleniluno, ou seja, lua cheia. Outra diz que o percurso tem início dia 25 de março, dia que na Idade Média se celebrava a Paixão de Cristo. A comédia representa uma vasta pluralidade de tempos, sobrepostos, alternados e às vezes coincidentes entre si. O tempo do autor, entre 1304 e 1308, o tempo do personagem, no ano de 1300, o tempo dos malditos, o tempo das almas expiadoras, tempo em que pecaram e o dia da sua redenção, o tempo das almas consideradas figurae Christi, Beatriz, Cato, o tempo das previsões feitas pelas almas a Dante, o tempo da história da humanidade, cujo evento central é a morte de Cristo. O período no inferno dura cerca de 24 horas, e o fluxo de tempo é destacado sobretudo por descrições astronômicas precisas, fornecidas por Virgílio ao peregrino durante a viagem. A viagem começa na selva escura. Dante se perde nessa selva, uma floresta intrincada e selvagem. Em sua borda, separada por uma suave encosta, nasce uma montanha, iluminada pelos raios de sol, a Colina da Graça. Após encontrar seu guia Virgílio, eles atravessam o portão do inferno. Eles se deparam com o anti-inferno, um campo desolado e escuro, porque não há sol, apenas a escuridão total. Nele estão os Inhavi, aqueles que em vida eram insensíveis a toda forma de interesse político ou religioso. Sua pena é correr atrás de uma bandeira pela eternidade, enquanto seus corpos são picados por vespas e moscas e seu sangue é bebido por vermes. Esse campo é atravessado pelo rio Aqueronte, um rio estagnado, desprovido de vida, que as almas devem atravessar para ir para o inferno. O círculo primeiro é o limbo. Nele estão as pessoas que não foram batizadas. Sua pena é desejar ver Deus pela eternidade, sabendo que isso nunca acontecerá. É dividido em 2 zonas. Na primeira reina a escuridão, e somente os lamentáveis suspiros das almas podem ser ouvidos. Na segunda, há um espaço iluminado por um fogo, e no centro, defendido por 7 círculos de muros e um pequeno rio, há um castelo,
no interior do qual vagueiam os espíritos magnos, personagens históricos e fictícios notáveis, que não seguiam a religião católica, inclusive o próprio Virgílio. No círculo segundo estão aqueles que cometeram o pecado da luxúria. Sua pena é estarem sob uma tempestade pela eternidade. É uma terra árida, seca, sem luz, constantemente atingida por rajadas de vento. No círculo terceiro estão aqueles que cometeram o pecado da gula. Esse círculo vai ser detalhado na segunda parte do trabalho, junto com o círculo sétimo e nono. Círculo quarto. Nele estão aqueles que cometeram o pecado da avareza e os prodígios. Sua pena é, divididos em duas fileiras opostas, andarem em um semicírculo, empurrando pesos com o peito, e quando eles se reúnem, insultam uns aos outros, censurando suas transgressões. É um poço vasto e plano. Círculo quinto. Nele estão aqueles que cometeram o pecado da ira e da preguiça. Sua pena é estarem imersos nas águas lamacentas do pântano de Estídia, uma piscina de água negra. Eles também estão separados em dois grupos. Os irados ficam na superfície, nus, sujos pela lama, e batem uns nos outros com crueldade. Os preguiçosos são inteiramente cobertos com lama. Sua presença e seu tormento são declarados apenas pelas bolhas de ar sobre a superfície das águas estagnadas. Círculo sexto. Nele estão os hereges. Sua pena é estar sepultados dentro de caixões destampados, em chamas. Dentro das muralhas da cidade de Dite, estende-se uma vasta planície, onde estão os túmulos dos hereges. Círculo sétimo. Nele estão aqueles que agiram de forma violenta, contra as outras pessoas, contra si mesmos, contra Deus, contra a natureza ou contra a arte. Círculo oitavo. Nele estão os rufiões, os sedutores, os adúlteros, os que praticaram simonia, os magos, os adivinhos, os receptadores, os hipócritas, os ladrões, os conselheiros fraudulentos, os disseminadores de discórdia e os falsários. Eles estão divididos em 10 fossas, dispostos concentricamente em torno de um poço. A passagem de uma fossa para outra é assegurada por pontes ou rochas que descem em direção ao centro. Para chegar ao último círculo, é necessário atravessar o poço dos gigantes. Nele, os gigantes ficam permanentemente de pé, imóveis, acorrentados uns aos outros, em punição por terem se voltado contra Júpiter. No nono círculo do inferno, que é o último, estão os traidores. No terceiro círculo, uma chuva incessante de água suja, neve e granizo cai sobre a terra que exala o fedor. As pessoas estão imersas na lama podre. Cérbero, o cão mitológico que guarda as portas do inferno, na comédia é o guardião do círculo dos gulosos. Ele aterroriza esses pecadores, com arranhões, mordidas e latidos ensurdecedores. Tem olhos vermelhos e o pelo negro, e o ventre largo. Arranha e esquarteja as almas condenadas. Io sono al terzo cerchio della piova, eterna e maladetta, fredda e greve, regola e qualità. Mai nulla è nova, grandine grossa, acqua tinta e neve. Per l'aere tenebroso si riversa, tutta la terra che questo riceve. Cerbero, fiera crudele e diversa, con 3 gole caninamente latra, sovra la gente che qui vi è sommersa. Gli occhi avermili, la barba unta e atra, e il ventre largo, e unghiate le mani, graffia gli spiriti e discoia e disquatra. O círculo sétimo é dividido em 3 giros. Na sua entrada fica o Minotauro, retratado como uma besta selvagem. Diferentemente da imagem mitológica, ele é facilmente derrotado por Virgílio,
simbolizando a vitória da inteligência sobre a bestialidade. O primeiro giro é formado por um grande poço que envolve todo o plano e se parece com um campo de caça onde os centauros vigiam e acertam os condenados com suas flechas às margens do rio Flegetonte, um rio de sangue fervente no qual os condenados estão imersos. Na mitologia, os centauros são vistos como dotados de grande racionalidade, o que se reforça no poema, já que Quironte ouve o que Virgílio tem a dizer e consegue um guia que os leva até o fim do círculo. O segundo giro é um bosque com árvores secas e torcidas de forma horrível. Entre os ramos, as arpias feias fazem seus ninhos, emitindo gemidos sombrios. Esse bosque é formado pelas almas dos suicidas. As arpias, também figuras mitológicas, cuja cabeça e tronco são femininos e o corpo é de uma ave de rapina, se alimentam das árvores, lacerando-as impiedosamente e causando imensa dor às almas condenadas. Há várias simbologias presentes nessa imagem, entre elas o remorso pela vida interrompida de forma brutal. O terceiro giro é composto por um deserto de areia ardente sobre a qual chove fogo. Qui le brutte arpie, l'ornidi fanno, che cacciar delle strofe dei troiani, con tristo annunzio di futuro danno, ali annovate, i coli, i visi umani, piè con artigli, e penuto il gran ventre, fanno lamenti sugli alberi strani. Allora porsi la mano un po' avanti e colsi un ramicel da un gran pruno, e il tronco suo gridò: perché mischiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno. Ricominciò a dir: perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà di alcuno? Uomini fumo, gli orsian fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, se estate fossimo anime di serpi. Lúcifer, o anjo caído, responsável pela formação do inferno, é o guardião daqueles que friamente planejaram seus crimes. Por isso, o nono círculo é gelado e não quente, como se costuma retratar. É dividido em 4 zonas: Caina, Atenora, Ptolomeia e Giudecca, e atravessado pelo rio Cócito, que desemboca no fundo do inferno, formando um lago congelado. Na entrada, pode-se ver um moinho que sopra vento cortante e neblina, dificultando a visão dos visitantes. As almas penadas estão dentro do gelo em diversas posições. Lúcifer tem asas gigantes de morcego, as quais, quando balançam, produzem mais ventos gélidos. Uma enorme cabeça com 3 rostos, cada um de uma cor. De seus 6 olhos saem lágrimas que se misturam ao sangue dos penitentes que ele mastiga. Em sua boca central está Judas, com as pernas penduradas para fora, sendo arranhadas pelo anjo caído. Oh, quanto parve a me gran maraviglia, quand'io vidi 3 facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia, l'altra eran 2, che si aggiugnano a questa, sorverso il mezzo di ciascuna spalla, e si aggiugnano al loco della cresta, e la destra parea tra bianco e giallo, la sinistra a vedere era tal, quali vengono di là, onde il Nilo si avala. O período no purgatório dura cerca de 3 dias. A passagem por ele começa na aurora do dia 10 de abril, ou 27 de março, até a manhã do dia 13 de abril, ou 30 de março. O antipurgatório é a base da montanha, cingida por uma praia e diretamente oposta a Jerusalém. É onde as almas dos negligentes aguardam um certo período antes de subirem as cornijas. Além da praia, o purgatório é dividido em 3 penhascos, que levam à porta. Na praia, Dante e Virgílio encontram Catão de Útica, o guardião do purgatório. É onde vagam os excomungados, que tardaram a se arrepender e devem aguardar 30 vezes o tempo pelo qual ficaram excomungados
antes que possam entrar no purgatório. Penhasco 1 é um caminho amplo que circunda a montanha, ao qual Dante e Virgílio sobem por uma trilha estreita e íngreme. É onde os preguiçosos que se arrependeram devem aguardar o equivalente ao tempo em que viveram na terra, para poderem entrar no purgatório. Penhasco 2 é onde ficam aqueles que foram mortos por violência e só se arrependeram no último instante de vida. Eles caminham em procissão, cantando o miserere. Adiante fica o Vale Ameno, um prado verdejante e florido, onde ficam os príncipes negligentes. Penhasco 3 é onde fica a porta do purgatório, vigiada pelo anjo guardião. A soleira da porta tem 3 degraus, um de mármore branco, um de pedra preta e um de pórfiro vermelho, que representam as 3 fases do sacramento da confissão. Antes de entrar no purgatório, Dante recebe do anjo a marca de 7 pés na fronte, que representam os 7 pecados capitais a serem purgados a cada nível. Cornija 1 tem a largura 3 vezes maior que a do corpo humano e é uniforme. É onde ficam os soberbos, que andam sempre recurvados e carregam rochas pesadas sobre as costas. A parede e o pavimento são de mármore branco, sobre os quais há figuras e cenas esculpidas de punição da soberba e exaltação da humildade. Cornija 2 é onde ficam os invejosos, que são cobertos de cilício e têm os olhos costurados com uma linha de ferro. Ficam sentados de costas para a parede do monte. Vozes invisíveis gritam exemplos de caridade premiada e de inveja punida, e rezam as ladainhas dos santos. A parede e o pavimento são de pedra lisa. Cornija 3 é onde ficam os iracundos, envoltos numa fumaça densa e escura que os sufoca e cega. Tem visões estáticas que representam exemplos de mansidão, misericórdia e ira punida, e cantam louvores. Cornija 4 é onde ficam os assidiosos, que devem correr apressadamente por toda a cornija, gritando exemplos de solicitude e de assídia punida. Cornija 5 é onde ficam os avaros e pródigos. Deitados, com o rosto voltado para o chão e as mãos ligadas aos pés, eles choram e recitam um versículo do Salmo 118. A minha alma está pegada à terra. Durante o dia, gritam exemplos de generosidade e pobreza, e de noite exemplos de seu vício de cobiça. Cornija 6 é onde ficam os gulosos, que de aspecto desnutrido passam sob 2 árvores na forma de um abeto virado de ponta cabeça, carregadas de frutos viçosos e suculentos. As árvores são regadas por uma corrente d'água que brota da ribanceira, mas as almas dos gulosos não podem consumir nem os frutos, nem a água, padecendo de fome e sede. Das frondes das 2 árvores se podem ouvir vozes que gritam exemplos de temperança e de gula punida. Cornija 7 é onde ficam os luxuriosos e sodomitas, que caminham pela estreita borda ao redor das chamas que surgem da parede, e se lembram dos seus pecados, chorando e cantando hinos e salmos. Arrependidos, gritam exemplos de luxúria punida e de castidade premiada. Estão divididos em 2 grupos, os heterossexuais, que pecaram por luxúria natural, e os homossexuais, que pecaram por luxúria antinatural. Quando os 2 grupos se encontram, abraçam-se e beijam-se fraternalmente em silêncio. Respondendo à dúvida de Dante sobre como as almas dos gulosos possam sentir sede e fome, Estácio explica a fisicidade da alma vegetativa a partir da geração do corpo humano. O sangue masculino se funde ao feminino por meio da união sexual. Por direta intervenção de Deus, a alma animal passa à condição humana. A virtude celeste desce no cérebro do feto e se une à persona, para formar uma alma racional e uma essência única. Esta única alma desencarna com a morte, e enquanto a memória, a inteligência e a vontade se tornam mais intensas, as outras partes da alma se desintegram. Após a morte, um corpo aéreo se forma ao redor da alma, seguindo o comportamento do corpo físico
e refletindo a virtude ou o pecado. Por esse motivo, as almas podem sofrer castigos físicos no inferno e no purgatório e conservar uma dimensão visível no paraíso. Apri alla verità che viene il petto e sappi che sì tosto come al feto l'articular del cerebro è perfetto, lo motor prima lui si volge lieto, sovrà tant'arte di natura ispira, spirito nuovo di virtù repleto, che ciò che trova attivo qui vi tira, in sua sostanza fassi un'alma sola, che vive e sente sé in sé rigira. Na passagem do reino da penitência ao paraíso terrestre, Dante atravessa a passagem de fogo, cujas chamas o purificarão e o prepararão para o estado de graça. Aqui, Dante se despede de Virgílio, que, sendo a representação da razão humana, não poderá guiá-lo no reino da bem-aventurança. É Beatriz, representando a teologia, que o guiará a partir de então até o paraíso. O paraíso terrestre fica no topo da montanha do purgatório. É um jardim belíssimo, de natureza idílica, o mesmo onde estiveram Adão e Eva, onde a primavera é perene. Um córrego de águas límpidas percorre o bosque e se divide em 2 rios, o Lete, cujas águas apagam a memória dos pecados cometidos, e o Eunoi, cujas águas, por sua vez, restituem a memória do bem promovido. O paraíso terrestre é um espaço entre o divino e o humano, produto da natureza metafísica e física da criação. Un'aura dolce senza mutamento, avere in sé mi feria per la fronte, non di più colpo che soave vento, per cui le fronde tremolando pronte, tutte quante piegavano alla parte, o la prima ombra agita il santo monte. O período no paraíso dura cerca de 2 dias. A passagem por ele começa ao meio-dia do dia 13 de abril, ou 30 de março, e vai até a meia-noite do dia 14 de abril, ou 31 de março. A partir daqui, é Beatriz que guiará Dante na sua jornada. A esfera do fogo é a zona intermediária entre a atmosfera terrestre e a primeira esfera celeste, o céu da Lua. Apresenta uma luz incandescente. Céu 1 é o céu da Lua. Sua atmosfera é uma nuvem luminosa, densa, compacta e sem manchas, parecida com um diamante iluminado pelo sol. Lá ficam as almas santas, que por violência súbita não levaram a termo o empenho empregado nos votos religiosos. Apresentam-se a Dante como vultos espelhados, que conservam ainda as feições terrenas, mas transfiguradas pela bem-aventurança celeste. É também a esfera dos anjos. Céu 2 é o céu de Mercúrio. Apresenta-se como uma esfera luminosa que se faz mais resplandecente ao acolher Beatriz. Lá ficam as almas bem-aventuradas que fizeram o bem buscando a glória pessoal. Manifestam-se como inumeráveis esplendores que cantam e dançam, debruçados de alegria, movendo-se como peixes num açude. É também a esfera dos arcanjos. Céu 3 é o céu de Vênus. Da mesma forma que no céu de Mercúrio, ao acolher Beatriz a luz resplandece ainda mais. Lá ficam as almas dos que excederam a virtude do amor, porém limitada por uma paixão excessiva pelos bens do corpo. Manifestam-se como esplendores que cantam e dançam com diversas velocidades, conforme o seu grau de bem-aventurança. É também a esfera dos principados. Céu 4 é o céu do Sol. Apresenta-se como uma esfera que reluz de modo particular. Lá ficam os espíritos sábios, que se manifestam como esplendores ainda mais ardentes, constelando o céu. 12 dessas almas bem-aventuradas se dispõem em círculo ao redor de Dante e Beatriz, dançando e cantando de maneira sublime. É também a esfera das potestades. Céu 5 é o céu de Marte. Apresenta-se como um céu que resplandece de um vermelho flamejante. Lá ficam as almas que combateram pela fé cristã. Manifestam-se como 2 raios de luz formando a imagem da cruz de Cristo. Cantam tão sublimemente
que o ouvido humano é incapaz de compreender as palavras. É também a esfera das virtudes. O céu sexto é o céu de Júpiter. Apresenta-se como um céu mais amplo e branco, quase prateado. É onde ficam os espíritos justos, que se manifestam como numerosos raios de luz intensa e dourada que voam no céu, primeiro formando as letras de uma frase bíblica que fala de justiça, depois uma letra M gótica e, por fim, a cabeça de uma águia. É também a esfera das dominações. Céu sétimo, que é o céu de Saturno. Apresenta-se como um cristal até o qual uma escada de ouro, tão alta que não se pode ver o topo, desce. A atmosfera é diferente da dos céus anteriores, silenciosa. Nele ficam as almas santas dos que se dedicaram à meditação e ao recolhimento em Deus. Manifestam-se como esplendores intensos que descem juntos a escada e, chegando a um certo degrau, se jogam num vão cintilante. Alguns voltam para o alto, outros ficam novamente na escada. É também a esfera dos tronos. O céu nono é o primeiro móvel ou cristalino, o último e mais amplo dentre os céus físicos. Apresenta-se como uma esfera totalmente transparente, perfeitamente uniforme e que mais recebe a virtude difundida diretamente de Deus. Por desejo de unir-se a Deus, este céu gira com a máxima velocidade, originando o movimento dos outros céus. Lá ficam os 9 coros angelicais, que se manifestam como círculos de fogo concêntricos, que circulam com diferente velocidade e ardor, ao redor de uma luz central muito intensa que representa Deus. É também a esfera dos serafins. Céu décimo é o empíreo, o verdadeiro e eterno paraíso. É um céu de pura luz intelectual e de amor espiritual, sem limitações físicas e de espaço. Lá está Deus, na sua essência. Apresenta-se como um raio de luz entre duas beiradas repletas de flores brilhantes. É, na verdade, o grande lago da graça divina. Ao redor do lago fica a Cândida Rosa, uma estrutura similar a um anfiteatro, onde todos os bem-aventurados ficam dispostos. Os anjos descem até a rosa para derramar sobre eles a graça divina e depois subir de novo até Deus, e assim continuamente. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove, del ciel che più della sua luce prende. Fui io e vidi cose che di dire, né sa né può che di lassù discende, perché appressandosi al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto, che dietro la memoria non può ire. A Cândida Rosa dos Bem-aventurados apresenta a estrutura arquitetônica de um anfiteatro. As almas são agrupadas entre as divisões, que com linhas verticais e horizontais entre os degraus, formam a imagem de uma rosa, com suas várias camadas de pétalas. Da camada mais alta, isto é, do último degrau até o do meio, ficam os espíritos dos adultos. 2 colunas de figuras santas excelentes são postas uma diante da outra em lados opostos. Numa delas, encabeçada pela Virgem Maria, estão as Santas Mulheres, e na outra, encabeçada por São João Batista, estão os Santos Homens. Estas 2 colunas dividem os bem-aventurados entre os que creram em Cristo após sua vinda e os que, tendo vivido antes do nascimento de Cristo, creram na vinda do Messias. Do degrau do meio até o mais baixo no centro, estão as crianças mortas na graça de Deus. All'alta fantasia a cui manco possa, ma già volgeva il mio disio il velle, siccome è rotta che igualmente mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle.